Ora, muito bem, vamos lá, mais uma aula, e essa aula vai ser espetacular. Sabe por quê? Porque eu vou falar de um assunto extremamente importante, eu vou falar das primogênitas. Muito bem, eu tenho falado do resgate da primogenitura, né? Mas alguns têm me perguntado, pastor, isso é só para homem ou também é para mulher? Porque no Antigo Testamento só se fala para homem, resgatar o primogênito, tanto de homem quanto de animais. Depois nós vamos ler mais para frente os textos. Deixa eu ir conversando com você e deixar você aqui também um pouco curioso com essa situação, não é verdade? Mas olha que interessante, as primogênitas, ela é válida também resgatar? No Antigo Testamento, como eu já disse, ela falava só dos homens. As mulheres não tinham direito no lado sacerdotal. Com o tempo foi passando, algumas mulheres se destacaram bastante, como Débora, como juíza. Também nós vemos ali uma que não era primogênita, mas era uma pastora, que era Raquel. Depois nós também temos ali Ruth, que se destacou muito na Bíblia, tem um livro com o nome dela. Esther, que fez totalmente diferença com o povo judeu. Se não entra na guerra, o povo estaria em situações muito complicadas. Então tem muitas mulheres que fizeram um trabalho espetacular. E no Novo Testamento, o ministério de Jesus começa com as mulheres. Porque quando Jesus aparece, elas vão servir Jesus, Jesus aparece para elas e manda avisar para os discípulos e para Pedro. Então, ou seja, mulheres têm algo muito importante dentro do ministério. O tempo da graça, em Gálatas, está dizendo assim, que não há judeu, não há grego, não há macho, não há fêmea, todos são um em Cristo. Então, a graça arrochou para um lado, mas também ela aliviou para o outro. A graça nos deu a liberdade para uns assuntos, mas quanto outros apertou muito mais. Na verdade, a graça não abole a lei e nem a lei a graça. Não existe lei sem graça e não existe graça sem lei. Os dois estão juntos, né? Então, a pessoa diz, não, Jesus já resolveu tudo, não precisa mais, porque agora nós estamos no tempo da graça, mas a graça não lhe tira a sua responsabilidade. Sempre eu estou repetindo isso e vou falar novamente. Os rituais acabaram, mas os princípios permanecem. Não é porque nós estamos no tempo da graça que nós não temos as nossas responsabilidades. Então, eu quero falar para você que primogênita também pode ser resgatada, uma vez que somos todos em Cristo. Se você falar para mim, se alguém falar, as primogênitas não podem ser resgatadas, não precisa, somente os homens, então elas também não podem ser pastora, não pode ser bispa, não pode ser apóstola, não pode exercer nenhum cargo, nem pregar elas podem. Na verdade, Paulo orientou sobre isso na carta aos Coríntios, que a mulher deveria ficar calada. Se bem que a igreja de Coríntios não estava muito organizada e ele acabou deixando essa palavra, que algumas pessoas pegam isso mesmo firme e leva isso igual está escrito no literal da Bíblia. E não condeno você que tem essa opinião, mas eu não fui chamado para condenar e nem ter nenhum obstáculo. A Bíblia diz que o importa que o evangelho seja pregado. Você acredita, na época de Paulo, pregava até por inveja. E Paulo diz, não importa, desde que seja pregado, ninguém vai ficar inocente. Então, se Deus não levantar um homem e levantar mulher para pregar, glória a Deus que o evangelho está sendo feito. E cá entre nós, tem umas mulheres fazendo algo extraordinário. Meu Deus, nosso Deus não é injusto. E vai levantar muitas mulheres que vão fazer a diferença. E nós já vemos vários relatos de uma. No nosso ministério mesmo tem muitas mulheres trabalhando e graças a Deus tem tido sucesso na vida. Agora, o que eu quero falar para você que você pode sim, pode fazer o resgate da primogenitura, porque as primogênitas também são bombardeadas. Eu quero falar para você de 6 primogênitas, né? Poderia pegar outras, mas eu quero pegar essas 6 primogênitas da Bíblia para que podemos entender o que eu estou a falar. Então a primeira primogênita que eu quero falar é a filha de Ló. Lembra quando eles saíram da Sodoma e Gomorra e eles ficaram nas montanhas? Então a Bíblia vai dizer que a primogênita deitou com o pai e no outro dia entrou então a segunda filha, a irmã, a mais nova. Por que que até nesse ato a primogênita é que foi primeiro? Porque os primogênitos tinham direito. Então ela falou, não, eu vou deitar hoje com meu pai, eu sou a primeira, eu vou deitar, eu vou mostrar o caminho, eu vou fazer desse jeito. E ali nasceu os amonitas e os moabitas. Então ela tinha um direito
primeiro. Sentar na mesa significa estar na frente, um posicionamento. Ela tinha porção dupla. Então essa primogênita de Ló, né, acabou trazendo um grande estrago. E aí os comentários judaicos dizem o seguinte, que Ló ele sabia que tinha mais gente, mas as filhas, como nasceu em Sodoma, viveu talvez em Sodoma, talvez pensou, e foi o que ela disse, talvez não tenha mais ninguém, então eu vou trazer de volta a raça humana para a terra, enquanto na verdade, se ela não tiver nascido em Sodoma, tiver vindo já com Ló, sabe que ela foi muito pequena para a Sodoma, então alguns dizem que ela diz que pensou, pelo que está escrito na Bíblia, ela não disse, não, o mundo acabou, foi tudo destruído, não tem mais ninguém na terra, só sobrou nós, então eu vou deitar com meu pai e vou continuar, porque a responsabilidade do primogênito também é essa, de continuar a geração patriarcal. E ela faz o princípio certo com a pessoa errada. Princípio certo com a pessoa errada. Então, ela queria continuar a linhagem patriarcal. Então, estamos aí falando da primogênita de Ló. Depois nós tivemos uma outra primogênita, que é a primogênita de Labão. Quando Jacó chega, ele trabalha 7 anos para casar com Raquel, mas no dia da noite ele entrega, então, a sua filha mais velha. Ele disse, não foi para essa que eu trabalhei foi para Raquel. Ele disse, mas aqui não se casa a mais nova primeiro, porque quem tem o direito da primogenitura tem o direito de casar primeiro, tem direito de acessar as primeiras bênçãos. Então nota-se que a bênção de Deus, mesmo ela não tendo direito, ninguém passou na frente dela, ela era primogênita. Então lembre, mulher, você tem uma primogenitura. E tem direito de porção dupla. E também tem a filha de Jetro, né, que era a mulher de Moisés. Então ele vai casar também com com uma primogênita. Direito de 7, ela tinha direito de casar primeiro, né? Tá aí novamente. Depois tem uma outra filha aqui que é interessante, que era a filha de Caleb. Mas não aquele Caleb amigo de Josué, o Caleb que era o pai de Acácia, que era outra menina, né, que ele tinha uma filha chamada Acácia. E não era esse Caleb, é o Caleb filho, a filha de Caleb, e Caleb, e o nome da mulher era Azuba, entendeu? Eles tiveram uma filha e puseram o nome nessa filha de Jeriote. Jeriote significa timidez, mas olha que interessante nesse documentário que eu achei aqui. Ela significa timidez, que muitas primogênitas são tímidas, mas na genealogia judaica destaca-se como cabeça da família. Geralmente é o primeiro, o homem, a nascer. Entretanto, Jeriote foi a primogênita do casal e recebe uma menção de honra. Então, estuda sobre essa menina chamada Jeriote. Ela recebeu como cabeça da família, a que inicia, a que vai caminhar. E depois agora, vou falar só de mais uma primogênita, que já está no Novo Testamento, que ela é a filha de Jairo. Na verdade, era unigênita, só tinha uma filha. E essa menina foi resgatada por um sacrifício. Eu tenho um livro que eu escrevi, né? O livro é O Reencontro de Jairo, 12 anos depois. E eu cheguei na conclusão, depois de bastante estudo, que aquela mulher de fluxo de sangue era a mulher de Jairo. Aí, como assim? Ela tem que ler o livro para você compreender, mas só para você entender, no dia que nasceu a menina, começou o fluxo de sangue. Por isso tinha 12 anos de fluxo e a menina tinha 12 anos. Né? Então, quando o Jairo encosta na frente, ela encosta atrás, são as duas histórias que se encontram, não tem nem outra história igual a essa, porque Jairo era um sacerdote, tinha que se prostrar, a mulher se prostou atrás, só porque naquele dia Jairo jogou tudo fora o seu ministério, porque qualquer pessoa que adorasse outro Deus ou adorasse um ser que não fosse o Deus Todo-Poderoso era excomungado, era apedrejado, era morto, era uma lei que estava de Deus, mas naquele dia a Bíblia diz que Jairo prostou, ele prostou e adorou. E aí pediu socorro para Jesus,
e a mãe também estava atrás, toca em Jesus e ela dá a própria vida para restaurar a filha, por isso que Jesus chama ela de filha. Eu sei que é só uma pincelada para você entender, mas naquele dia Jairo, por se lançar para querer resgatar a sua primogênita, ele abriu mão do trabalho, abriu mão do ministério, abriu mão de tudo e resgatou a sua filha. Ao resgatar a sua filha de volta, também resgatou o casamento e restaurou o ministério. Tá? Então você compreende que o pai está fazendo de tudo para resgatar uma primogênita. E agora, por último, para eu fechar esse assunto sobre a primogênita, e que esse é um assunto muito até polêmico no meio de muitas pessoas, mas é muito claro no meio do povo judaico, que é a primogênita de Jefité. Jefité tem uma filha e ele vai entrar numa guerra. Os anciões da cidade vêm e dizem, vamos entrar conosco na guerra. Ele disse, eu entro contigo na guerra, se eu for depois o chefe de vocês, se eu mandar. E ele disse, tudo bem, você será o príncipe, você será aquele que vai comandar entre nós. Agora, olha que interessante, é que Jefité faz um voto, e o voto é o seguinte, se o Senhor for comigo, e eu ganhar essa guerra, quando eu voltar, o primeiro que vier de encontro comigo, eu oferecerei em holocausto. Essa foi a proposta. E a Bíblia diz que ele foi, ele ganhou, e quando ele volta, a filha vai receber ele com danças e alegria, e corre, e ele então cai em desespero. Por quê? Porque então, agora ele tinha feito um voto que aquela pessoa ou aquilo que viesse ao encontro dele, ele sacrificaria ao Senhor, e ele jamais imaginou que a filha dele viria. Então ele começa a ficar desesperado e a filha entende a gravidade do assunto e disse, pai, cumpra o que o Senhor falou. Eu só quero te fazer um pedido. Deixa eu ir 2 meses e eu vá, está escrito em Juízes, capítulo de número 11 e versículo de número 37. Disse mais a seu pai, concede-me isso, deixa por 2 meses para que eu vá e desça aos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, dizendo, vá, e ela deixou ir por 2 meses, e deixou a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a virgindade pelos montes. E depois que termina os 2 meses, agora vem um versículo chave. Ao fim de 2 meses, tornou ela ao seu pai, o qual fez segundo o voto que tinha proferido. Então aqui, e no hebraico, esse aqui fez segundo o voto que tinha proferido. Esse proferido fez literalmente aquilo que tinha falado que ia fazer. Então, ele sacrificou a filha. E aí no comentário interessante que eu vi, é que um rabino expressa da seguinte forma, que poderia ter resolvido a situação de uma outra forma. Como? Ele teria que ter só se humilhado e ido até um sacerdote, apresentado um cordeiro, confessado o voto precipitado e resgatado a filha. Mas ele não faz isso. Se você olhar os comentários judaicos, ele vai defender essa tese que Jefité só não resgatou a filha porque não tinha um sacerdote, ou ele não se apresentou um sacerdote a um levita para resgatar a filha dele. Deixa eu dizer algo muito interessante e nós precisamos de entender. É que muitas vezes nós queremos fazer as coisas das nossas maneiras. Nós não queremos fazer das maneiras de Deus. Pastor, mas como é que ele ia resgatar essa menina? Como que Abraão resgatou Isaac? Isaac também estava condenado à morte. Mas o que aconteceu?
um cordeiro morreu no lugar dele. Tem filhas que não casaram, primogênitas que não casaram, que estão como a filha de Jefté, só não está morta. Não está morta por fora, mas está por dentro. Por que você não coloca uma oferta para resgatar? Ou você vai fazer igual Jefté, deixar elas morrerem também? Ah, é responsabilidade tua. Não é responsabilidade delas. As primogênitas muitas vezes têm dificuldade de ter filhos, são tímidas, não entram no bom trabalho e muitas vezes são motivos de brincadeiras. A vida financeira é uma luta tremenda, um passo para frente, outro para trás. Muitas vezes até violentada, abusadas. E as pessoas falam que não é para fazer uma oferta de resgate da primogenitura. Deixa eu dizer algo para você. Toda pessoa de sucesso tem que ter um bruxo do lado ou um profeta. Para quê? Para comer o sacrifício dele. Se você não tem um levita, se você não tem um sacerdote, aonde você coloca uma oferta para ele resgatar para você a glória, resgatar para você o que tem direito, você vai passar em dificuldades tremendas. Olha que interessante. Eu vou ler um texto para você que está eu já estou lendo os textos, tá vendo? Em Juízes capítulo 17. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se morava ali. Este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para ficar aonde melhor lhe aparecesse. Ou seja, esse moço era de Belém, saiu da tribo, e que era levita, e falou assim, eu quero um bom lugar. Este homem partiu para ficar num lugar que ficasse bom. Seguido, pois, o seu caminho, chegou na região montanhosa de Efraim, na casa de Mica. Olha, você vê o texto. Se você quer acompanhar, está em Juízes 17, versículo 7. Eu disse Juízes 17, 7. Perguntou Mica, de onde vem? Ele respondeu, sou levita de Belém, de Judá, vou ficar aonde melhor me parecer. Então disse Mica, fica comigo, sê por mim pai e sacerdote. E cada ano eu te darei 10 ciclos de prata, vestuário e sustento. E o levita entrou e consentiu em ficar com ele, com o homem. O moço lhe foi como um dos seus filhos. Consagrou Mica, o moço levita, e lhe passou ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Então disse Mica, sei que agora o Senhor me fará bem, portanto eu tenho um levita por sacerdote. Um levita. Entendeu? Não, né? Quem é o seu sacerdote? Quem senta na sua mesa e come? Ele falou, fica comigo, eu te pago o salário e te dou roupa, só para você ficar na minha casa, porque se você ficar na minha casa e eu te dar roupa e eu te dar comida, a vida para mim vai bem. Então, Jefté precisava de um sacerdote para resgatar a filha. Você precisa de um sacerdote para resgatar a tua filha, teus filhos. Cristo resgatou para a salvação. Eu estou falando para a prosperidade e vida longa nessa terra. Vamos de novo. Nós precisamos de entender algo. Que o mundo espiritual trabalha por códigos. O mundo espiritual trabalha por princípio. E quando eu pego uma oferta, levo até um sacerdote e digo para ele, ore por minha filha, ore por meu filho, resgata a primogenitura dela, tudo muda. Então, eu quero dar um conselho para você que é primogênita. Pode fazer o resgate da primogenitura, pode resgatar aquilo que está preso no mundo espiritual, seja bem sucedida, seja sucesso. Se você é casada, seja bem no seu casamento, com seus filhos, com a sua casa. Se não é, tenha um bom casamento, cheio da presença de Deus. Ah, pastor, a Bíblia nem está mandando assim no Antigo Testamento fazer para a mulher. Pois é, muitos homens que Deus o mandou, ele não fez. Por isso é que Deus abençoa muitas mulheres que muitas vezes fazem o que nem mandou. E Jesus disse, o servo que faz só o que o seu Senhor manda é servo inútil. Agora imagina, Deus não mandou as primogênitas fazer e elas estão fazendo. Você acha que Deus vai responder para você, filha? Pastor, pai,
Você não erra de levar uma oferta num sacerdote em favor da tua família, tá? Nunca erra, só acrescenta bênçãos para elas. Deus abençoe e vamos para a próxima aula.